Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje um dia que promete, um dia de bastante suspense e a gente vai explicar o porquê. A gente neste vídeo falaremos muito aí sobre o retorno do público. Seu Jorge Salgado quer vetar a torcida? Por quê? Tá com medo de ser cobrado, Salgado? Vamos falar muito aqui sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e CRB. Vamos fazer um resumo aqui de como tem sido os treinamentos aí do nosso treinador, o Fernando Diniz, que foi apresentado no dia de ontem. Meus amigos, a situação de reforços aí é suspense porque o Nenê deve ser anunciado hoje como jogador do Vasco da Gama. Grande possibilidade disso acontecer. E por falar em possibilidades, hoje, dia 14, há uma preponderância muito grande para que esse julgamento decisivo lá da ação dos Templários envolvendo os agravos que possam ser colocados em pauta no dia de hoje. Então me acompanhe até o final. Peço a você para você se inscrever aqui no canal, dar aquela força pro Laureano. Agradeço aqui porque chegamos a 69 mil inscritos. Dá aquele joinha para impulsionar esse vídeo para novos vascaínos assistirem e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, primeiramente a situação do retorno de público. A Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro liberou aí 35% da capacidade do público. E o Vasco está com papo aí através do Jorge Salgado para poder vetar a situação do público, alegando aglomeração, a pandemia. Será se é isso? Ou será se eles estão com medo de serem cobrados? Deixa o público ajudar o time. Deixa o público, o torcedor do Vasco que está amargurado, abraçar o gigante da colina. Não afastem o torcedor. E outra, dá um jeito de colocar esse jogo contra o Cruzeiro em São Januário. Para que Maracanã? Por favor, vocês tiveram toda a pandemia para poder trabalhar aí, para colocar São Januário em ordem. Agora vem com desculpinhas. É brincadeira, né? Deixa a sua opinião aí sobre o retorno, a possibilidade do público aí com 35% de capacidade e a gestão aí do Jorge Salgado vetando o público. Com relação aqui à preparação envolvendo Vasco da Gama e CRB. Após ser apresentado no dia de ontem, o Fernando Diniz segue os preparativos para a partida decisiva frente à equipe do CRB. Jogo que acontece no dia 16, na quinta-feira, lá em Maceió, jogo referente à 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama e CRB vivem momentos aí distintos na competição. O Gigante da Colina ocupa a 10ª colocação, tem 32 pontos, não existem mais margens para erros para o Vasco da Gama. Nas últimas 5 partidas, o Vasco da Gama só conseguiu uma vitória. Pasmem os senhores. Já a equipe do CRB, que tem uma defesa muito sólida aí, nas últimas 5 partidas, perfeito,
só perdeu apenas uma. Isso fez com que o CRB hoje ocupasse aí a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B com 40 pontos. O técnico Fernando Diniz está com 2 grandes desafios. Perfeito? O primeiro é consertar esse sistema defensivo do Vasco da Gama, que tem sido o calcanhar de Aquiles este ano. O Vasco da Gama, na competição da Série B, levou 27 gols. O outro desafio do nosso treinador é fazer a bola chegar lá no Germancano. Cano que está amargando um jejum aí de 10 jogos em branco. Sendo assim, o Fernando Diniz deverá alterar o esquema tático do Vasco da Gama. Aquele 4-3-3 deve dar lugar para um 4-4-2. O John Sanches, que ontem foi regularizado no BID, tem treinado muito bem aí, tem chamado a atenção e deve atuar do lado do Germancano. O Galarza é outro destaque aí nos treinamentos. O Diniz tem gostado da mobilidade aí do Galarza e o Galarza deverá ter nova chance aí na equipe titular do Vasco da Gama, junto com o Bruno Gomes e o Andrei ali no meio-campo. No setor defensivo, a gente deve ver aí o Valber fazendo a dupla de zaga, o Valber que foi apresentado ontem do lado do Castan. E a situação do goleiro, pelo que a gente tem acompanhado nos treinamentos aí, o Vanderlei deve seguir como titular. Hoje o Vasco da Gama está a 8 pontos atrás do pelotão do G4. Sendo assim, essa partida aí contra o CRB é para lá de decisiva, perfeito? Com relação à situação envolvendo reforços, meus amigos, Nenê pode ser anunciado hoje. Entre Nenê e Vasco da Gama, tudo certo. Tempo de contrato, 1 ano e 3 meses. Nenê chegaria para ganhar R$200 mil no Vasco, mais um bônus aí por produtividade. Nenê aguarda aí a rescisão com o Fluminense. O Fluminense, que tem contrato com o Nenê até dezembro, vai ser feito aí de forma amigável e o Nenê pode ser anunciado ainda hoje. E sobre o julgamento decisivo, meus amigos, hoje é propício ser marcado aí a data para esse julgamento. Hoje é dia de pauta lá na primeira Câmara Civil, então a gente está aguardando aqui aquele que poderá ser o julgamento aí decisivo para a situação aí das eleições do Vasco da Gama. A gente calcula que acontecendo essa marcação hoje, daqui a 15 dias aí, a gente pode ter a data efetiva deste julgamento. É uma hipótese essa situação aí do dia 14, podendo acontecer também no dia 21. Gente, se esse julgamento não for marcado até o dia 21, vai ficar difícil aí para que o Levenciano faça alguma coisa sobre o comando do Vasco da Gama. Mas como não houve pauta aberta na primeira Câmara Civil para julgamentos com sustentação oral, a gente acredita muito que a gente deve ter uma novidade com relação a isso. A gente vai ficar aqui no plantão aguardando e torcendo. Tem que dar Vasco, o Levin precisa ser o presidente para casa entrar nos trilhos. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!